Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos neste domingo, dia do Senhor Jesus ressuscitado, dia eucarístico por excelência, de nos encontrarmos com o Senhor na Santa Missa, encontrarmos com os irmãos e irmãs, com nossas famílias. E quero convidá-los também a meditarmos a Santa Liturgia proposta para nós, na nossa igreja, neste sétimo domingo do tempo comum, este tempo que nós celebramos a alegria do Senhor do nosso cotidiano, dia 20 de fevereiro de 2022. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos, neste Evangelho do domingo de hoje, o Senhor nos chama a nós fazermos uma adesão total a Jesus, a amarmos como o Senhor Jesus ama, amar até mesmo os inimigos. Nós ouvimos a primeira leitura do primeiro livro de Samuel, e ali conta o episódio em que Davi tem a chance de matar Saul. Saul, que é o rei, e Davi será ungido rei. Então Abissai vai dizer a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Pega a lança, vou cravá-lo em terra com uma lançada e não será preciso repetir o golpe. E Davi respondeu: não o mates. Davi tem a chance de matar o seu inimigo, mas ele pega a lança e a bilha de água e vai embora. E atravessa para o outro lado, para no alto monte e diz: aqui está a lança do rei, venha cá um dos teus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade, pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Davi se recusa a matar o rei, porque ele é o ungido. Claro, o rei Davi nos dá um grande exemplo aqui de podermos perdoar, a lição do perdão. Mas Jesus quer que nós vivamos o perdão e, além do perdão, que nós vivamos também a reconciliação. E esta reconciliação com os irmãos que nos ofenderam vai além das nossas capacidades, vai além daquilo que nós almejamos, que nós desejamos. O Senhor quer que nós superemos isso, que nós busquemos o seu amor, o amor de Jesus por nós. O Evangelho vai nos mostrar Jesus dizendo: amai os vossos inimigos. Depois de, no domingo passado, o sexto domingo do tempo comum, Lucas capítulo 6, lá no início, Jesus vai dizer para nós o sermão da planície. Não o sermão da montanha, mas o sermão da planície, que é parecido com o sermão de Mateus, em que Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos. Depois vai dizer: ai de vós os ricos, que vocês buscam a sua esperança nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo. Jesus quer que nós coloquemos nossa esperança na vida eterna e que nós não fiquemos presos às nossas fragilidades, às nossas feridas neste mundo. Que as nossas feridas, que os nossos embates uns com os outros não nos deixem presos a este mundo. E olha, quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso adversário? Poderíamos dizer em coro: o diabo. Sim, ele é o nosso maior inimigo, é o inimigo de Deus. Outros poderiam dizer: o nosso inimigo é o mundo que tenta atacar os cristãos, que tenta fazer dos cristãos
pessoas reféns das suas ideias. Sim, o mundo também é nosso inimigo. Mas se o inimigo é aquele que vai contra nós, vai contra nossas ideias, nós podemos deduzir também que muitas vezes, irmãos, o inimigo se encontra ao nosso lado. Há um filme com a atriz Julia Roberts que diz Dormindo com o Inimigo. Muitas vezes os casais podem dizer isso, estão dormindo com o inimigo. Pode ser que aquela pessoa a quem prometeu amor para sempre, ela haja contrária a nós. E depois a gente possa fazer as pazes, a gente possa se reconciliar, perdoar, reconhecer as fragilidades do outro, saber que o outro fez sim coisas erradas, mas que nós podemos ser maiores do que isso. É preciso fazer o bem. Seguir Jesus, buscar o céu, é buscar, irmãos, fazer o melhor que nós podemos com aquilo que nós temos. Fazer o melhor que podemos com aquilo que nós temos. Então, amar o inimigo é se colocar junto dele, é se colocar junto dos irmãos, num gesto de solidariedade. E além de querer o bem às pessoas que nos fizeram mal, mesmo que sejam males do dia a dia, de pessoas próximas, colegas de trabalho, irmãos, esposos, esposas, quem sabe até os nossos pastores, padres, bispos, os pais, quem sabe aquela pessoa que nós encontramos eventualmente nos tenha feito algum mal. Além de querer o bem delas, nós somos convidados, chamados por Jesus a subirmos o monte e podermos nos aproximar ainda mais dele, fazendo o bem, buscando o bem dessas pessoas. E qual é o bem maior que nós podemos dar a esta pessoa? É a vida eterna. São João Crisóstomo diz que as pessoas são corpo e são alma. Então, o bem para a alma é que nós possamos buscar o bem eterno dessas pessoas. Tudo que contribui para a sua conversão. Muitas vezes teremos que exortar, teremos que ajudar os nossos irmãos a mudar de vida, a mudar o seu comportamento. Isso é amor. O amor muitas vezes exige sede misericordiosos de Jesus, como vosso Pai é misericordioso. Mas a misericórdia tem sido usada de uma maneira muito errônea nos nossos dias. O Pai misericordioso, Ele nos ajuda como seus filhos, a que nós não fiquemos presos nas nossas debilidades, presos nas nossas fragilidades. O Pai do céu não pensa em si mesmo, o Pai do céu não fica preso à sua vontade, ao desejo de nos ver ao seu lado. Muitos pais hoje não querem corrigir seus filhos porque têm medo de que seus filhos partam, de que seus filhos não os amem. Não. O Pai do céu não está preocupado com isso. O Pai do céu está preocupado com que nós sejamos bons, que nós sejamos melhores. Assim também devem ser os pais da terra, e assim também devemos ser cada um de nós, com nossos irmãos e irmãs, querer o bem, fazer o bem à alma de nossos irmãos, então nós buscarmos que eles se convertam, que eles tenham uma vida conforme a vida que Cristo nos deu. Cristo é o homem novo. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios vai nos exortar. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo, o homem vem do céu. E por fim ele vai dizer: e como já refletimos, irmãos e irmãs, como nós já refletimos,
a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Como já refletimos a imagem do homem terrestre, que é Adão, assim também refletiremos a imagem do homem celeste, de Cristo. Não fiquemos parados nas nossas fragilidades humanas, o nosso ser humano, carnal, mas andemos adiante, façamos a vontade de Deus em tudo. Então, amemos os nossos inimigos. São João Crisóstomo vai dizer também que nós devemos buscar a imagem do homem que é corpo, além de alma, somos corpo. Então, ajudar os nossos irmãos em tudo aquilo que é necessário à sua subsistência vital, à sua vida humana, à sua vida terrestre. Não esquecer que o corpo e a alma andam juntos enquanto caminhamos neste mundo. Então, eles precisam ser ajudados a fazer o bem ao nosso próximo das duas maneiras, sem deixar uma e esquecer a outra. Por fim, o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: não julgueis e não sereis julgados. É claro, os santos padres da Igreja vão nos dizer, como Santo Ambrósio, que esse julgamento é o julgamento temerário. Não devemos julgar sem provas, não devemos julgar as ações dos outros pelo simples parecer. O próprio rei Davi foi julgado assim por Samuel, quando foi escrito, quando foi escolhido por Deus. Mas Deus não vê a aparência, Ele vê o coração. Também nós não devemos julgar pelas aparências, mas devemos conhecer o coração, a alma da pessoa e não julgar simplesmente por aquilo que nós achamos ou pelo rótulo que nós fazemos dos outros. Os rótulos, irmãos, são terríveis. Vivemos numa sociedade em que usa muito essa frase: não me julgue, não julgue as minhas ações. Quando muitas vezes as ações dizem exatamente aquilo que a pessoa é. Isso não é um juízo temerário, quando nós tiramos as conclusões a partir daquilo que a pessoa faz, mas nós não devemos também ficar presos apenas nas ações dos outros. Devemos buscar a verdade das suas ações e ajudar os nossos irmãos a irem para o céu. A nossa sociedade tenta buscar, em alguns discursos, o direito das minorias, o direito de uma classe de pessoas, de outra classe, colocando assim as pessoas umas contra as outras, numa mentalidade doentia de disputa, de guerra, de inimizade. Amai os vossos inimigos. E aqueles que criam segregações, grupos, partidos, então estão buscando justamente o julgamento temerário. Eles se colocam à parte, rotulados, rotulam também os outros, impedem o diálogo, impedem que as pessoas, mesmo pensando diferente, possam se amar. Porque podemos ter algo em comum: Cristo, o novo homem que Ele quer que nós sejamos. Busquemos, meus irmãos, minhas irmãs, a graça de Deus. Busquemos amar na prática o corpo e a alma de nossos irmãos e irmãs, e assim levar a imagem do homem novo, de Cristo Jesus, que nos salvou por sua morte e ressurreição. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima.